coordenadora da pós-graduação em TDAH da Universidade Anhanguera e presidente do Instituto TDAH. Nossa convidada, doutora, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre depressão exige de nós muitos cuidados, porque é uma doença complexa, cheia de preconceitos, é uma doença multifatorial, é muito difícil que a gente fale, a pessoa tem depressão por causa disso. São vários cuidados que a gente tem que ter. Mas a gente vai se deter hoje em um dos grandes desafios, que é aceitar a depressão e tratá-la. Então, a gente vai partir desse ponto. Então, amigo telespectador, a gente não vai hoje ficar explicando o que é a depressão em si, as características, as fases. O objetivo é falar de tratamento, por que que precisa tratar. E aí, doutora, um ponto importante é diferenciar a tristeza da depressão. A gente vive num mundo que tem desafios, muitos, e ficar triste é algo que é inevitável. Quem vive nesse mundo, em algum momento, está triste por alguma coisa. Como é que a gente diferencia? Olha, você tocou num ponto muito importante. O mundo de hoje é um mundo ansiogênico. Então, nós somos o país mais ansioso do mundo. Nós somos em 5º lugar de depressão e 2º lugar de burnout. É muita comparação, é rede social, é crise econômica, é crise de tudo quanto é jeito. Então, a gente fica triste mesmo, né? Agora, qual é a diferença de uma tristeza normal e uma tristeza da depressão? Gente, a tristeza, ela vem e ela vem devido a um gatilho, então ela tem um porquê e a nossa reação a esse gatilho deve ter uma intensidade proporcional e uma duração proporcional. Agora, quando a gente está triste, não sabe do que, não sabe da onde... Não passa. Não passa. Eu costumo falar que a depressão é quando a gente não se reconhece mais. Então, por exemplo, Camila, nossa, uma coisa que eu amava fazer, eu amava brincar com os meus filhos, de repente, nossa, parece que nada tem graça. Eu amava trabalhar, nossa, nada tem graça. Até a festa que eu gostava de ir, nossa, não tem graça mais. Isso, deixa de ir. Deixa de ir. Então, a gente começa a ter alterações de sono, alterações alimentares. Mas eu vejo que o mais importante de todos é a perda dos prazeres de situações as quais a gente amava. Isso é um grande sinal. Então, a gente começa a ter desânimo, a gente começa a ficar diferente. Então, quando isso acontece, e gente, não é para esperar muito. Sabe qual que é a média que o brasileiro vai atrás para buscar ajuda no Brasil? Entre começar a ter depressão e buscar ajuda. Chegar... A média é de 3 anos. E, gente, por toda a ciência, por todas as teorias, se você não estiver bem por 3 semanas, isso já é um período importante e já vale a pena a gente buscar ajuda, tá? Então, a tristeza que vem do nada, uma duração desproporcional, é uma tristeza que a gente não sabe do que, a gente não sabe da onde, alteração de sono, alteração de alimentar também, tudo isso pode aí corroborar todos os sintomas de uma depressão. E é interessante porque talvez em 3 semanas a pessoa não esteja ainda em depressão, mas ela está num momento de sofrimento. No entanto, depois de 3 anos, provavelmente ela vai estar bem pior do que esteve, porque não quer dizer que é uma regra, mas assim, a vida continua trazendo suas complicações. Até muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sei porque eu tô triste. É por causa disso, 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 disso. Então, a gente até encontra motivos para tentar justificar a situação. Sim. Só que o impacto começa a ficar desproporcional e parece que a gente não sai daquilo. A pessoa, quando fica todo esse tempo sem procurar ajuda, o risco de se tornar uma depressão mais grave, com mais dificuldade de sair dessa condição, é tudo maior? Sim. É uma doença traiçoeira, ela vem devagarzinho, devagarzinho, a gente acha que é só uma fase, a gente acha que é só porque, é assim mesmo, eu vou pegar umas férias, eu vou para minha religião, e a gente vai colocando todos esses fatores que ajudam e é interessante tudo, mas a gente vai meio que escondendo. Então, é uma doença que ela é traiçoeira e quando a gente vê, a gente já está muito mal. Então, a gente vai, é uma fase, é assim mesmo. Às vezes até a gente fala, nossa, eu acho que eu que estou sendo fraco, eu que estou com frescura. E aí, a doença ela vai aumentando, 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 a um ponto que a gente começa a ir mal no trabalho,
aí mal nos relacionamentos interpessoais. Então, é uma bola de neve. E como toda doença, se a gente não busca ajuda, ela começa a ficar mais grave, ela começa a ter mais dificuldade para a gente tratar e para a gente sair dessa. E um desafio a mais, assim, uma característica, é porque há uma resistência e um preconceito, muitas vezes, uma dificuldade de aceitar, interna e externa. Muitas vezes a pessoa fica nesse pensamento, não é assim, não, eu vou resistir, eu vou dar conta, ou eu não tenho depressão, ou eu não sou assim. Ou quando a pessoa começa a aceitar, as pessoas ao redor é que vêm trazer algum tipo de dificuldade, porque muitas vezes quando um pai e uma mãe se veem diante de um possível quadro de diagnóstico de um filho com depressão, por exemplo, a gente pensa, mas o que eu fiz de errado? Não, mas o que as pessoas vão pensar? Mas meu filho vai tomar remédio? Então, a gente sofre tanto, todo mundo sofre de todas as formas. É importante a gente combater esse tipo de preconceito, porque não aceitar um diagnóstico não vai fazer a doença desaparecer da vida de ninguém. Gente, a verdade, e eu gosto de falar isso para meus pacientes, não é sua culpa. Não é sua culpa, não é culpa da mãe, não é culpa do marido. Então, assim, é uma doença que nós já temos vários estudos científicos que são, sim, alterações dos nossos neurotransmissores cerebrais. Serotonina, dopamina, glutamato. Então, é uma alteração desses neurotransmissores cerebrais que faz com que a gente não sinta as coisas. Então, não sente prazer, ou sente muita tristeza, qualquer coisinha já está nervosa, qualquer coisinha já está chorando. Então, isso fica tudo desproporcional. Então, nós temos, sim, questões genéticas, então a gente fala muito sobre isso. Então, é uma doença que a gente precisa ter uma genética para isso, tá? E, claro, o meio ambiente também, ele ajuda. Então, a gente está num meio ambiente de muitos... que a pessoa ela não se cuida, ela não faz um exercício, ela não tem a sua diversão. Isso favorece. É como se fosse a forminha certinha para aquilo se tornar um adoecimento. Mas sim, nós temos questões neuroquímicas cerebrais. Por isso que não adianta, eu vou pensar positivo, Tem paciente para mim que fala, doutora, nossa, eu fiquei ouvindo mantras e tal, e fazendo de tudo, e parece que não vai. Eu falei, sim. Porque você não está conseguindo se conectar, você não tem matéria-prima para sentir essas coisas boas, esses pensamentos positivos. Então, outro paciente, doutora, eu fui para a praia, fui para as Ilhas Maldivas e eu estava mal, eu estava péssimo. Então, por isso que eu falo, gente, não é culpa de vocês. É uma questão muito neuroquímica, por isso que precisa tratar. E é um tratamento que a gente percebe que ele precisa ser, assim como os fatores que levam à depressão podem ser múltiplos, a gente precisa também de múltiplas estratégias para cuidar. Porque todos os recursos serão necessários. Precisa cuidar do corpo, é um corpo que também está adoecido. Precisa cuidar da saúde mental. Precisa rever hábitos, assim como os hábitos podem ajudar a adoecer, os hábitos também poderiam ajudar a melhorar, será? Exato. Então a gente conversa sobre isso já. Precisa ter esse cuidado espiritual e isso é independente da tradição religiosa, mesmo quem não tem religião, porque muitas vezes todo o sentido de espiritualidade está nas pessoas e também é uma base. Agora, com certeza. Quando uma pessoa chega no consultório, a ideia de falar de tratamento de depressão é tomar remédio. Tá certo esse pensamento, doutora? Vamos lá. Quando a gente fala de depressões mais leves, muitas vezes não há necessidade. Por isso que eu falo, busque ajuda o quanto antes. O médico, ele vai saber direcionar você. A atividade física, por exemplo, ela é um ótimo remédio. Atividade física, bons pensamentos, lugares positivos. Você falou sobre religião, é maravilhoso, é curativo e é muito interessante, sim. Porém, quando a gente fala de graus de médio e grave, com isso é muito difícil. É necessário, sim, uma estruturação neuroquímica. Eu costumo dizer que o tratamento, a medicação, ela é só matéria-prima. Numa construção, você precisa ter pedreiro, engenheiro, mestre de obras. Só que só eles não fazem a construção. Sim. Você precisa do tijolo e da argamassa. Só o tijolo e a argamassa também não faz a construção. Então, a medicação ela é isso, ela é matéria-prima para que você consiga voltar a ter os... Reagir. A reagir, a ter os sentimentos, as sensações. Porque o corpo não está acompanhando. O corpo precisa acompanhar também essa disposição de melhora. Exato. A depressão, ela também é física, digamos assim. Ela é física. Ela tem questões
hormonais, ela tem questões de eixo cérebro-intestino, ela tem questões anti-inflamatórias. Então, ela é uma doença, é por isso que é cuidado pelo médico, não é cuidado por outro profissional. Pelo médico, é pelo psicólogo. Ela é uma doença e a gente tem muita base científica para isso. Por isso que não é só força do pensamento. Quando a gente fala isso, a gente acaba se colocando um peso no sofrimento, o sofrimento já não está fácil. E quando a gente coloca ainda esse peso, a culpa é minha, eu aqui não estou conseguindo. E não é questão disso, porque a pessoa, ela sabe. Ela sabe que ela tem que acordar, que ela tem que fazer exercício, que ela tem que, ela tem que ser feliz, ela tem que se alimentar. Ela sabe. Só que quando a gente está com depressão, é como se a gente estivesse com uma coberta de chumbo que a gente não consegue colocar em prática. Então a pessoa, ela sabe o que fazer, mas ela não tem a matéria-prima para conseguir colocar isso em prática. E é por isso que eu falo, gente, parem de se culpar, não é culpa de vocês. Busque um tratamento e esse tratamento ele vai tirar esse peso, essa coisa pesada, porque se culpar não é o caminho. E aí é interessante porque a gente percebe que esse medo da medicação, ele muitas vezes é falta de informação. Conversar com o médico, vai falar a dependência, o médico vai poder esclarecer. O risco é o uso desses medicamentos sem orientação, sem seguir a dose que o médico manda. Agora, doutor, um ponto interessante, a senhora falou do psicólogo, porque o remédio, ele vai dar esse sustento para o corpo reagir. Ele vai trazer o cérebro mais ou menos de volta para ele tentar funcionar melhor. Mas o remédio não vai resolver os conflitos familiares, não vai resolver o problema no emprego, não vai resolver, seja lá qual for, o contexto de vida. Sim. E aí é que vem um ponto difícil, porque muita gente, quando está em depressão, fala, não, eu estou tratando, eu estou tomando remédio. Tomar remédio é tratamento para depressão, doutora? Olha, como eu falei, ele é parte do tratamento. Não é todo o tratamento. Ele é parte da construção. Ele é só matéria-prima e argamassa. Mas a gente precisa, sim, pedreiro, engenheiro. E eu falo sobre isso numa metáfora. O que seria o pedreiro, engenheiro, mestre de obra? Exercício físico, psicoterapia, você se autoconhecer. Eu costumo dizer que autoconhecimento é empoderamento. A gente tem que entender, nossa, por que eu não estou conseguindo lidar bem com isso? O que acontece? É algo da minha infância? Quais são os meus traços de personalidade, que eu tenho resistências com isso? Então, é a gente se autoconhecendo e a gente trazendo um pouco de cor para essa vida, juntamente com a medicação, que a gente vai conseguindo sair disso. Então, se conheça, se dê umas pausas. Tem gente que faz tudo para todo mundo e não faz nada para si mesmo. Tem gente que na listinha de prioridade é a última. Então, isso é algo que está te fazendo mal. Isso vai te adoecer a cada momento se você continuar com esse tipo de ação, com esse tipo de postura diante de postura. Então, se você não mudar as suas ações, o jeito com que você lida com a vida, às vezes todo o cerne do problema está nisso. Você se trata mal e você não percebe, você acha que é normal. E esse acho que nessa hora a gente vê contextos diferentes. Por exemplo, os homens são muito resistentes à busca. As mulheres aceitam melhor ir ao médico. Isso é para todas as especialidades, imagino que para a psiquiatria também. Sim. Só que as mulheres têm muito também desse problema de faz tudo pelos outros e demora para reagir, enfim. Senão a gente não tem como generalizar. Mas os homens têm muita resistência a se tratar e a gente vê hoje um risco de saúde mental, inclusive de suicídio, muito maior entre homens do que entre mulheres. Exato. O que acontece é o seguinte, mulheres, chance de 2 vezes mais de ter ansiedade e depressão. Por quê? Primeiro, a questão das gangorras hormonais. Então, a gente tem 3 períodos de grande risco para a mulher, que é na primeira menstruação, na gravidez, no pós-parto e na menopausa. Isso que você falou, essa questão da mulher ter essa postura, as cobranças. Só que acontece o seguinte, isso a gente sabe na ciência porque elas falam. Os homens também têm absurdas pressões e o que eu acho mais perigoso no homem, ele não pode falar.
Porque se ele falar, ele é taxado de tudo quanto é nome, principalmente no nosso Brasil, que tem uma estruturação de que o homem tem que ser isso, não pode reclamar, que tudo é mimimi. Então, isso acaba fazendo com que ele tenha um risco muito grande. Então, ele não pode falar, ele não pode dizer eu tô mal, ele não pode dizer me dá um abraço, meu amigo. Então, isso é muito pesado e sim, são os que mais se matam. Em relação a tentativas, são tentativas mais brutais. Então, homens, falem, chorem, abracem. Vamos parar com essa sociedade que acaba deixando os homens... não sofre aí porque sofrer é legal, mas sofre quieto. Você não pode sofrer, mas desde que ninguém saiba. Desde que ninguém saiba, não busca ajuda. E que não abale a sua vida. Você não... E aí o que vai? Vai para bebida, vai para álcool e drogas. Então, precisamos cuidar dos nossos homens, precisamos cuidar das nossas mulheres. Precisa cuidar de todo mundo. Esse é o grande ponto. E cada um vai ter características diferentes, históricos diferentes. O ponto não adianta a gente fingir que não está acontecendo. E esse tratamento, doutora, ele não vai ser imediato. Não é igual um antibiótico, toma remédio por 15 dias e está resolvida a infecção. Quando a gente pensa em tratamento de depressão, a gente pensa em quanto tempo? Vamos lá. Existem protocolos médicos. Nada do que a gente faz, nós médicos, é da nossa cabeça. Que os pacientes falem, nossa, mas é tudo isso? Tudo é pautado em muita ciência. Quando a gente fala de depressão, a gente sabe que tem alteração, principalmente dos nossos neurotransmissores cerebrais. Serotonina, dopamina e outros neurotransmissores também envolvidos, fora outras questões mais complexas. A medicação, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar o cérebro a produzir esse neurotransmissor, tá? Então a gente vai ter aqui um neurônio e do outro lado a gente vai ter outro. Vamos tentar fazer uma figura assim, tá? Um neurônio ele vai ter que produzir e aí vai ter uma substância, que é a serotonina, o outro neurônio ele vai precisar o quê? Receber. Com o tempo, a gente vai abrir, como se fosse abrir canaizinhos para que a gente consiga fazer essa conexão, tá? Então, o que acontece? Para quem nunca tratou depressão, a gente precisa tratar 1 ano a partir do momento em que melhorou. Porque 1 ano é o tempo que, pela ciência, a gente vai, pelo menos aí, ter uma noção de que o cérebro vai ter conseguido tanto produzir um neurotransmissor, quanto aquele outro neurônio, ele vai abrir aquela portinha e vai fixar essa portinha, tá? Que é o que a gente chama de neuroplasticidade, tá? Que é essas conexões, tá? Inclusive, quando a gente faz terapia, a gente também tem novas conexões cerebrais, que conexões da gente, olha, eu tenho essa saída, olha, eu não vou agir assim. E na medicação, a gente também tem essas conexões, tá? Então, 1 ano a partir da melhora. E aí que eu falo, doença traiçoeira. Porque ela é doença tanto no início, que a gente acha que é besteira, a gente acha que é fase, e ela é traiçoeira durante. Porque pela lógica, nossa, eu melhorei. Se eu melhorei, o que eu vou fazer? Vou parar, né? Não é para parar. Quando a pessoa melhorou, aí é que a gente designa o start do início do tratamento. Então, 1 ano a partir da melhora. Quando a pessoa tratou direitinho por 1 ano, foi tudo bem e teve novamente, que é possível. Não é porque a gente tem gripe uma vez, você não vai ter nunca mais. Sim. Essa pessoa, ela tem uma predisposição genética, isso pode acontecer novamente. Quando acontece pela 2ª vez, a gente precisa tratar por 2 anos a partir da melhora. Se a pessoa melhorou, doutora, tratei por 2 anos direitinho, bonitinho, dose certa, no tempo certo, e teve de novo, aí a gente começa a perceber que é uma alteração genética, neuroquímica e cerebral. E nesses casos, na 3ª vez, a gente trata por tempo indeterminado, tá? Claro, o tratamento varia de pessoa para pessoa, ele é personalizado. Muitas pessoas a gente já percebe essa depressão, uma depressão que vem desde a adolescência, é uma distimia, que aí as pessoas demoram em torno de 10 anos para buscar ajuda, porque acha que faz parte da personalidade. Então, quando a gente percebe que são depressões que iniciaram mais cedo, a gente também já vai sentindo que pode ser que necessite de tempos maiores, mais prolongados aí de tratamento, tá? E quando a gente fala de tratamento ao longo da vida, às vezes a pessoa fez o tratamento certinho, pelo tempo, realmente melhorou, a condição de vida está melhor. A gente considera que ela está de alta, livre, ou ela tem que fazer algum tipo de acompanhamento durante a vida? Vamos lá. Pessoa que já teve uma depressão,
a gente vai tratar ela durante esse 1 ano com medicações, mas não é só isso. Em paralelo, vão estar os trabalhadores da obra. Então, a gente vai organizar essa questão da medicação e, ao longo disso, psicoterapia, exercícios físicos, autocuidado. Então, quando a gente faz esse tratamento, a gente tenta fazer com que haja uma mudança do estilo de vida dessa pessoa. E aí, sim, a gente deixa ela... Depois a gente dá a alta da medicação, mas a gente sempre fala, olha, cuidado. Você percebe que quando você está em certos ambientes, você acaba se doando muito, isso pode fazer mal para você. Então, esses cuidados de estilo de vida é para sempre. Acho que esse é um ponto importante, porque às vezes as pessoas falam, tô bem, e param todas as coisas, inclusive a mudança de estilo de vida. Mas essa é a base para tentar não adoecer de novo. Exato. Uma boa alimentação. Gente, exercício físico. Se você é ansioso, se você tem depressão, faça exercício físico, é maravilhoso. Ele realmente ele é um ótimo protetor. A questão das religiões, isso é maravilhoso, é protetor. Tem religiões que a pessoa chega, a gente pergunta na nossa anamnese com o paciente, qual a sua religião? Se tem religião, a gente já fica aliviado, porque as religiões protegem de um suicídio, por exemplo, por questões aí de dogmas, por questões, né, da própria estruturação da religião. Então, e é claro, busque o que é legal para você. Que faz sentido para cada pessoa. Claro, contato com a natureza, não fica se isolando, converse com as pessoas, fala, eu não estou bem, vamos chorar. Você tem amigo de verdade, você chora. Você chora, às vezes você pode discutir, também é importante, mas não fique empreendendo tudo, porque tudo que a gente prende, tudo que a gente não liberta, vem em forma de sintoma. Todos os conflitos mal resolvidos. E aí a gente vê que não tratar não interessa a ninguém. É importante compreender que, por mais doloroso que seja para a própria pessoa aceitar, para a própria família, muitas vezes a família não entende, não concorda, mas não é bom nem para a família, mesmo que não concorde, ter alguém sofrendo dentro de casa. E nós precisamos acolher as pessoas que sofrem, não julgar mais. Elas já se sentem péssimas. A gente não precisa fazer mais nada para isso. A gente precisa fazer a diferença para melhor. Doutora Jéssica, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada ao programa. Eu que agradeço e convido a todos que quiserem me seguir nas redes sociais, @dra.jessicamartani, estou no Instagram e também no YouTube.